Olá. A guerra de Israel contra o movimento de resistência islâmica, o Hamas, tem o maior índice de mortalidade de todos os conflitos armados recentes, de acordo com cálculos da organização não governamental Oxfam, o Comitê de Oxford para o Alívio da Fome. Essa ONG foi criada durante a Segunda Guerra Mundial. Mais de 26 mil palestinos foram mortos desde o início da guerra na faixa de Gaza e na Cisjordânia. A média diária de mortes na invasão da faixa de Gaza é de 250. Na Guerra Civil da Síria, a média era 96,5 mortes por dia. Na Guerra Civil do Sudão, 51,6. Na invasão do Iraque pelos Estados Unidos, 50,8. Na invasão da Ucrânia pela Rússia, 43,9. Na Guerra do Afeganistão, 23,8. E na Guerra Civil do Iêmen, 15,8. Numa pesquisa divulgada pela revista inglesa The Economist, 35% dos americanos disseram que Israel está cometendo genocídio em Gaza. 36% acham que não. A Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas deve anunciar nesta sexta-feira a resposta ao pedido da África do Sul de ordenar um cessar-fogo imediato dentro do processo em que a África do Sul acusa Israel de cometer genocídio contra os palestinos de Gaza. Há uma expectativa de que, no mínimo, o tribunal faça exigências para proteger civis e aumentar a ajuda humanitária, mas Israel pode ignorar qualquer decisão. Elas só podem ser impostas pelo Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos têm poder de veto e usam sistematicamente para proteger Israel. As organizações não governamentais Médicos Sem Fronteiras, Oxfam e Anistia Internacional fizeram um apelo a todos os países para que parem de fornecer armas a Israel e aos grupos armados palestinos. Israel ignora as pressões internacionais para cessar fogo e não aceita a criação de um Estado nacional para o povo palestino. Ofereceu uma trégua para libertar os reféns e não definiu, ou pelo menos não revela publicamente até agora, o que pretende para o futuro de Gaza. Em visita ao Oriente Médio, o ministro do Exterior britânico, David Cameron, o ex-primeiro-ministro que perdeu o plebiscito do Brexit para sair da União Europeia, Cameron pediu um cessar-fogo definitivo com a criação de uma Palestina independente. A Rússia declarou que a Liga Árabe deve liderar a campanha para fundar uma pátria para o povo palestino, e o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, um dos juízes da morte, responsável por 1.000 a 30.000 mortes, especialmente de esquerdistas em 1988, pediu para cortar as linhas de suprimento para isolar Israel. Um porta-voz israelense negou que Israel esteja negociando uma trégua de 30 dias e reafirmou que Israel não vai desistir de destruir o Hamas, de libertar os reféns e de garantir que não haverá mais ameaça vindo de Gaza. Não vai haver cessar-fogo, declarou Ilana Stein. No passado, houve pausas por razões humanitárias e aquele acordo foi rompido pelo Hamas. Isso indica que as negociações para uma nova trégua para a troca de reféns por presos palestinos estão estagnadas. Os líderes do Hamas não querem aceitar nenhum acordo que não lance as bases de um cessar-fogo definitivo para acabar com a guerra e não admitem sair do território como propõe Israel. Ainda um agravante, o primeiro-ministro Netanyahu autorizou o serviço de espionagem de Israel, Mossad, a matar os dirigentes do Hamas no exterior. O Hamas e seus líderes estão na sua terra em Gaza, não vamos sair, declarou Hussam Badram, um dirigente do grupo terrorista. Estamos abertos para todas as iniciativas e propostas, mas qualquer acordo deve ser baseado no fim da guerra e na retirada total de Israel da faixa de Gaza, declarou Sami Abu Zuhri, outro alto funcionário do Hamas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu criticou a mediação do Catar, que negocia pelo Hamas, alegando que o Catar é um problema há anos e que é o maior financiador do Hamas. A liderança política do grupo está no Catar. Israel acusa o Hamas de arrecadar 8 a 12 milhões de dólares por mês
na internet através de organizações que se apresentam para pedir contribuições como se fossem de ajuda humanitária. Para pressionar o Hamas, os parentes dos reféns sequestrados pretendem bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza através da passagem de fronteira de Kerem Shalom. Cerca de 250 reféns foram sequestrados no ataque terrorista de 7 de outubro, quando 1.139 israelenses e estrangeiros foram mortos. Numa trégua no fim de novembro, 110 reféns foram trocados por 240 prisioneiros palestinos. Pelo menos 132 reféns ainda estão em poder dos terroristas, mas 28 podem estar mortos. Os parentes dos reféns também bloquearam avenidas em Tel Aviv, a capital econômica de Israel. O bombardeio de um tanque israelense atingiu e tocou fogo num centro de treinamento da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos, onde centenas de pessoas procuravam abrigo. Pelo menos 12 pessoas morreram e outras 75 saíram feridas, de acordo com Thomas White, diretor da agência. Israel nega que tenha sido responsável pelo incêndio, atribuiu a milicianos do Hamas que usariam o centro de treinamento para se proteger e de lá lançar seus ataques. As forças de defesa de Israel disseram que o centro de treinamento fica numa área de uma operação para desmantelar a estrutura militar na cidade de Khan Yunis, onde se trava a batalha mais sangrenta da guerra até agora, com combates no leste, no oeste e no sul da cidade. Na terça-feira, Israel mandou 500 mil pessoas saírem de Khan Yunis, a segunda maior cidade da faixa de Gaza e a maior do sul do território palestino. O centro médico Nasser, que também está no meio do campo de batalha, era o único grande hospital que ainda funcionava plenamente na faixa de Gaza, está sem comida e sem anestésicos. A Cruz Vermelha Internacional adverte que o atendimento médico em Gaza está perto do colapso e acusa Israel de não dar acesso aos prisioneiros palestinos. A intenção de Israel de criar uma zona de segurança junto à fronteira de Gaza está sendo considerada, do lado de Gaza, está sendo considerada pelos palestinos como mais uma ocupação ilegal do território. Uma rede de agências de viagens ligados à inteligência egípcia está vendendo licenças de saída do enclave palestino por preços de 4.500 a 10 mil dólares, noticiou o jornal francês Le Monde. Mais um palestino foi morto na cidade de Jenin, elevando para 372 o número de palestinos mortos na Cisjordânia ocupada desde o início da guerra. Na quarta-feira, o exército de Israel realizou operações em 9 cidades da Cisjordânia. Mais de 6.225 palestinos foram presos na Cisjordânia desde o início da guerra. Os Estados Unidos bombardearam 3 instalações no Iraque que seriam usadas pela milícia Kataib Hezbollah, os batalhões do Partido de Deus. Foi uma resposta a um ataque que feriu 2 militares norte-americanos numa base aérea no Iraque. Pelo menos 7 milicianos foram mortos. Os israelenses querem se livrar do primeiro-ministro Netanyahu. O atual governo está no poder desde 22 de dezembro de 2022. Tem 64 das 120 cadeiras da Knesset, o parlamento israelense, mas as pesquisas indicam que hoje conquistaria 45 ou 46 cadeiras, uma enorme queda. O maior beneficiário da desmoralização do primeiro-ministro e do governo, visto como maior responsável pelo fracasso em defender o país, é o deputado Benny Gantz. O maior beneficiário é Benny Gantz, ex-vice-primeiro-ministro, ex-comandante-chefe das Forças Armadas e membro do Gabinete de Guerra. Seu partido, que se chama Partido da Unidade Nacional, se apresenta como uma alternativa equilibrada e mais ao centro num cenário político de corrupção, em que o primeiro-ministro Netanyahu enfrenta 3 processos por corrupção, fraude e abuso de poder e está aliado a extremistas de direita. Gantz promete trazer de volta a racionalidade e a sobriedade para a política israelense,
comentou Yair Rosenberg na revista norte-americana The Atlantic. Depois do ataque terrorista de 7 de outubro, Gantz deixou a oposição para formar uma coalizão em nome da União Nacional necessária para enfrentar a guerra, mostrando-se um líder responsável e confiável. O outro líder da oposição, o ex-primeiro-ministro Yair Lapid, não entrou no gabinete de guerra porque Netanyahu se negou a afastar os extremistas de direita. Durante visita a Hebron, na Cisjordânia, o ministro do Patrimônio Histórico e de Jerusalém voltou a sugerir o uso de armas nucleares em Gaza, para ver o tamanho do absurdo e do nível de extremismo deste governo. Netanyahu não tem obrigação de convocar eleições agora, pode esperar até o fim de 2024, mas está sob intensa pressão das ruas para sair. O primeiro-ministro fez carreira se apresentando como líder capaz de garantir a segurança de Israel, uma imagem que foi destruída pelo ataque terrorista de 7 de outubro. Diante do fracasso, deveria pedir demissão, mas Netanyahu nunca mostrou a intenção de entregar o poder. Nos últimos dias, passou a alegar que é o único líder capaz de impedir a criação do Estado palestino. Ele passou sua vida política inteira lutando contra a criação de uma pátria para o povo palestino. Antes da guerra, o chefe de governo de Israel enfrentava 10 meses de manifestações, a maior onda de protestos da história do país, contra uma proposta de reforma do judiciário para retirar poderes da Suprema Corte e dar ao parlamento o direito de anular decisões do tribunal. Uma reforma vista como uma maneira de se blindar nos processos que enfrenta. A Suprema Corte derrubou a reforma, se não me engano foi em 1º de janeiro. Esta divisão interna foi encarada como uma fraqueza pelos inimigos de Israel, do Hamas ao Irã, passando pela milícia extremista libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, que vê a democracia como um sinal de debilidade. A maior fragilidade de Netanyahu, refém de extremistas de direita, que exercem um poder muito maior do que o número de cadeiras que seus partidos têm no parlamento. Esses extremistas querem expulsar os palestinos e recolonizar Gaza. São contra a retirada de 2005, quando o então primeiro-ministro linha dura Ariel Sharon removeu as colônias e as forças de Israel de Gaza. O sonho dos colonos da Cisjordânia, que querem para Israel todo o território palestino e assim acabar com a aspiração do povo palestino a ter seu próprio país. Só que o resto do mundo não aceita, entende que a paz só é possível com 2 países convivendo lado a lado e a alternativa é esta guerra sem fim. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.